Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui justamente para dar continuidade ao nosso processo de aprendizagem, né? Para que as nossas aulas não possam parar. Por enquanto, né? Por ordem das organizações mundiais de saúde, não estamos juntos, mas já estaremos presentes aí nas nossas aulas. Enquanto isso, eu espero que vocês possam acompanhar as aulas por aqui pelo vídeo. Lembrando que no final de cada aula eu vou deixar aí uma atividadezinha para vocês responderem, tá bom? E vou deixar a página dos módulos para que vocês possam fazer a atividade e a gente dá correção justamente pelo grupo, beleza? Então vamos lá. A aula de hoje é justamente dando continuidade àquilo que a gente já estava vendo, né, no módulo, que é justamente a Revolução Francesa, né? Para quem está com o módulo e que está acompanhando o vídeo agora, na página 32. A Revolução Francesa, pessoal, é o maior acontecimento da história moderna, né? É a Revolução Francesa que inicia o período moderno da história, tá bom? Ela marca a reivindicação do povo francês, né, contra o poderio monárquico daquele período, né, inspirado justamente nas ideias iluministas, né? A França, a partir de 1789, entra em um contexto pré-revolucionário, beleza? Então vamos lá. Para a gente entender melhor o que foi essa revolução, é necessário entender a sociedade francesa, tá bom? E vocês podem acompanhar justamente aí na página 33. Então vamos lá. A França, em uma pirâmide social, ela estava dividida em três estados, tá bom? O primeiro estado era formado pelos clérigos, o segundo estado era formado justamente pela nobreza, e o terceiro estado, galera, era formado justamente pela alta e baixa burguesia, pelos camponeses e pelos sans-culottes, tá bom? Então era esse grupo de pessoas que formava justamente o terceiro estado. E o que estava acontecendo na França? Uma série de problemas também estava mexendo literalmente com a situação da sociedade francesa. O primeiro deles é uma crise econômica, o segundo, né, uma crise no campo francês, e o terceiro que era justamente uma crise social. Por quê? Porque o povo francês agora reivindicava literalmente os seus direitos e reivindicava ainda essa autonomia e os gastos desnecessários da sua corte, né, da sua nobreza, como por exemplo o próprio Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta, tá bom? Então o que vai acontecer? Então, revoltado com essa situação, o povo francês já não aceitava mais e eles vão de contra justamente a monarquia, inspirado, como eu já falei, nos ideais iluministas, tá bom? Então, para começar a Revolução Francesa, em 1789, Luís XVI ele resolve convocar os Estados Gerais, né? Ele resolve convocar os Estados, né? Para quê? Para dar uma saída para aquela situação da França, da sociedade francesa, né? E ali ele convoca o primeiro, o segundo e o terceiro estado e eles se reúnem, tá bom? Para decidir o que fazer. E nessa convocação, né, fica clara essa divisão e essa desigualdade social na França. Por quê? Enquanto o primeiro estado e o segundo estado, que eram representados apenas pelo clero e pela nobreza, já o terceiro estado, que tinha uma camada, né, um grupo social extremamente diferente, alta e baixa burguesia, os sangulotes, né, os camponeses, então eles vão votar pelo que fazer nessa situação francesa. Né? E aí o primeiro e o segundo estado exige que o terceiro estado tenha apenas um voto. Né? Eles não concordam e nada se resolve. Dá início, então, aí a convocação do que a gente chama da Assembleia Constituinte, né, que é a primeira fase da Revolução Francesa. Né? Nessa Assembleia Constituinte, o grande acontecimento vai ser justamente em 1789, a tomada da Bastilha. O que era a Bastilha, professor? A Bastilha, galera, era uma prisão, né, uma grande prisão medieval, que ficava no meio de Paris. E aí o povo francês resolveu invadir essa prisão, tocar fogo, roubar suas armas e começar a se rebelar contra a figura do rei. Né? Então, esse acontecimento da conquista da Bastilha é o marco inicial, é o marco principal da Revolução Francesa, tá bom? Então, essa primeira fase aí da Revolução Francesa, além da assinatura da Declaração do Direito do Cidadão e do Homem, né, aonde essa população francesa vão ganhar poucos direitos, exemplo, na questão do voto censitário, tá bom? Ela vai ser também marcada justamente pela tomada da Bastilha. Então, ó, anotem aí, tá bom? Se vocês estiverem anotando, que essa primeira fase da Revolução Francesa é justamente a Assembleia Nacional Constituinte, beleza? Então, a segunda fase, ela já vai ser
diferenciado. Por quê? Porque após a assinatura, né, após a tomada da Bastilha, o Luís XVI ele vai ficar com muito medo de perder o poder. E aí essa segunda fase ela vai ficar chamada como a gente vai ter a segunda fase, que é justamente a monarquia constitucional. Luís XVI estava com muito medo, né, de perder o seu poder, de sair do trono, e aí ele vai tentar enganar a população francesa, né? Ele vai assinalar uma nova constituição. Só que por trás de tudo isso, ele estava fazendo justamente contato com os países que mantinham a sua monarquia, né, para que atacassem a França e o garantissem no poder. Só que o que vai acontecer? A população francesa descobre a saída do rei, prende ele, leva ele a Paris, aonde ele vai ser guilhotinado, né? Ele e a sua família, sua esposa, seus filhos vão ser justamente guilhotinados em praça pública, né? E aí a gente vai ter dentro dessa monarquia constitucional o que a gente chama da segunda fase da convenção. O que é isso, professor? É quando os partidos franceses, eles se reúnem, tá bom? E aí eles vão decidir a situação da França agora após a morte do rei. E aí a gente vai ter três partidos, tá bem? Ó, os girondinos, que ficavam à direita do parlamento francês, né? Falavam que essa ruptura ela deveria ser mais lenta, né? Já do outro lado, do lado esquerdo, a gente tinha os jacobinos, que exigiam essa ruptura de forma radical, né? E no centro a gente tem os sans-culottes, né? Que era o partido que apoiava o que seria melhor para a França. Após toda essa votação, quem vai sair vitorioso é justamente os jacobinos. E aí a gente vai ter o início da República Jacobina, tá bom? E os jacobinos eles vão garantir uma série de benefícios à população francesa, como o fim da escravidão, né, o direito à propriedade privada, o ensino público de qualidade. Só que os jacobinos, sob a liderança de um carinha chamado Robespierre, o criador da guilhotina, eles vão passar a sofrer com um trauma, né, que era justamente o título dado, o inimigo da revolução. Professor, o que significa isso? Os jacobinos, galera, eles passaram a matar qualquer pessoa que se manifestasse contra o governo, né? Era várias pessoas guilhotinadas, várias e várias pessoas guilhotinadas. E isso aí começou a assustar a população francesa, né? Além de ser conhecida como a República dos Jacobinos, essa república também ela fica conhecida como o período do terror, né? O período do terror francês. Até que isso daí vai perder o controle, né? Os jacobinos vão matar desnecessariamente até que os girondinos, eles, em, em uma ação, né, eles tentam derrubar a República Jacobina e conseguem, né? Essa ação ela fica conhecida como a ação tremidora, tá bom? Onde os girondinos reassumem o poder, tá bom? Cancelam todos os atos de perseguição a esses caras que eram considerados inimigo da revolução e tentam estabelecer uma nova ideia para a sociedade francesa, um novo ponto para a sociedade francesa. Pegando justamente essa reação, a gente já entra na terceira fase dessa revolução, que é justamente a fase do diretório, onde homens da sociedade francesa, né, um grupo de 5 homens, eram escolhidos para governar a sociedade francesa. Só que, por incrível que pareça, galera, essa fase do diretório ela vai durar muito pouco, né? Porque ela não vai ter tanta relevância, ela não vai ter tanto poder para controlar. Porque a França estava fundada em um caos. E aí a fase do diretório ela vai passar rapidinho. E aí é quando chega a figura de um carinha chamado Napoleão Bonaparte, né? Apenas o 26º general da Ordem Francesa. Só que isso é o nosso tema da próxima aula. Espero que vocês estudem, espero que vocês façam os exercícios de um módulo e o exercício que eu coloquei aí no grupo, tá bom? E o conselho que eu dou para vocês, fiquem em casa, tá bom? Valeu por hoje, obrigado.